Olá, sou Alexandre Cager Moreira, engenheiro, professor, especialista em NR10, e para o vídeo de hoje eu trouxe o seguinte tema: trabalhar sempre desenergizado. Trabalhar sempre desenergizado. O que é desenergizado? Quais as vantagens? Será possível trabalhar sempre desenergizado? Então vamos conversar sobre esse assunto e, na realidade, a motivação desse vídeo é a orientação e a aposta alta, né, da equipe de segurança de uma determinada firma que eu tomei conhecimento. Aposta alta porque ela sai em campo com todos os seus colaboradores da segurança exigindo a desenergização da nossa equipe de manutenção elétrica, né? De manutenção elétrica. Não é exclusividade dessa firma, né? Muitas organizações, os setores da segurança de muitas organizações levantam essa bandeira e partem para campo, né? Com a moral elevada e brio orgulhoso da boa ação a ser empreendida, né? Como a segurança é uma moeda, né, valorizada nos dias de hoje, nas nossas indústrias, nas nossas relações comerciais, né? Nas nossas relações comerciais, então o departamento de segurança, vamos dizer, em muitas organizações tem um status maior ou mais privilegiado que outros departamentos, né? Que outros departamentos. No caso desta firma, que eu tomei conhecimento, no caso da própria manutenção elétrica, né? Tinha, sem sombra de dúvidas, uma proeminência maior da segurança, né? Ok, é um fato. Vamos conversar sobre isto, né? Então eu separei essa apresentação em perguntas, né? O que é desenergizado, conforme a NR10, quais as vantagens de se trabalhar sempre desenergizado. É possível trabalhar sempre desenergizado, né? Que diz a NR10, né? E situações práticas de trabalho aí que eu já encontrei desenergizado, né? Que é muito interessante, conveniente, adequado e bem-vindo, né? Então vamos lá, né? O que é desenergizado conforme a NR10? Isso aí está na NR10 atual, no título 10.5, né? Desenergizado, né? Aí está. Somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para trabalho mediante os procedimentos apropriados, obedecidas as sequências abaixo. Então nós precisamos ter procedimentos de desenergização, né? E o procedimento deve, em princípio, ou a princípio, ou como uma referência, né, seguir a seguinte sequência, quais seja seccionamento, impedimento de reenergização, constatação de ausência de tensão, instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores do circuito, proteção dos elementos energizados existentes dentro da zona controlada, instalação de sinalização de impedimento de reenergização. Ótimo. A nova NR10, a NR10 futura, né, que virá que eu vi, né? A desenergização está lá no seu título 10.5, não, 10.12, que tem um erro. 10.5 é da atual, né? 10.12 é da que virá. Segurança e instalações elétricas desenergizadas. Somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para o trabalho mediante os procedimentos apropriados, obedecida a sequência abaixo. É o mesmo enunciado, né? O mesmo texto que está na atual NR10. Né? Delimitação e sinalização da área de trabalho, seccionamento, constatação de ausência de tensão, impedimento de reenergização, constatação de ausência de tensão para instalação do aterramento temporário, com equipotencialização dos condutores, proteção dos elementos energizados existentes nas imediações, instalação da segurança de impedimento de reenergização, né? Algumas pequenas mudanças aí, mas o teor, né, o cerne, é o mesmo que está hoje na NR10, haja vista que é uma ferramenta, né, poderosa, ou útil, né? Então, não se mexe em time que está ganhando, né? A desenergização é suficiente para que os riscos elétricos sejam plenamente controlados, né? Já que eles foram eliminados, os riscos foram eliminados. Essa confissão
está lá no trecho de liberadas para o trabalho. Serão consideradas desenergizadas, liberadas para o trabalho, né? Que existe tanto na NR10 que está atual, né, quanto que na N10 que virá, né? Esse trecho confessa por estar liberado para o trabalho. Claro, o objetivo da NR10 é a segurança, né? Se ela está liberando para o trabalho é porque ela, a NR10, está considerando um nível de segurança suficiente a ponto de não ser necessário nenhuma outra medida. Está liberada para o trabalho, né? Então, nenhuma alteração ou providência é necessária para a segurança elétrica do trabalhador. E só por isso que está liberado para o trabalho, né? Se não estivesse liberado para o trabalho, quer dizer, se fossem exigidas outras medidas, é porque os riscos ainda existiam em algum nível, demandando, portanto, o controle desses riscos nos níveis que se apresentam dentro do quadro, dentro da situação, dentro da cena da intervenção, não é? Essa situação é implícita na NR10, mas é um implícito tão explícito, né? Liberado para o trabalho confessa tudo, né? Essa situação implícita na atual NR10, né, se encontra de forma explícita na NR10 futuro, haja vista que a desenergização está inserida dentro do título 10.4, eliminação do fator de risco. Está aí, eliminação do fator de risco. Prioritariamente deverá ser adotada a eliminação do fator de risco decorrente do emprego da energia elétrica por meio da desenergização das instalações, devendo a organização atender ao que estabelece o disposto no item 10.12, segurança em instalações elétricas desenergizadas, onde a desenergização é tratada com todos os detalhes que ela merece e demanda ser tratada, nesse título 10.12, né? É eliminação do fator de risco. O fator de risco é o caso, a ocorrência que está produzindo risco, é o fato que está produzindo risco, né? É um sinônimo de perigo, né? É o perigo, eliminação do perigo. Não é de se falar em risco quando o perigo, o motivo desse risco está eliminado das nossas instalações. Veja que a eliminação do perigo elétrico, evidentemente, numa situação real de campo, né, as nossas instalações, os nossos afazeres são plurais. E claro que os vários outros riscos existentes, eventualmente existentes, devem ser, né, identificados e controlados a sua oportunidade de acordo aí com as técnicas pertinentes no seu controle, né? Mas quanto ao risco elétrico, está eliminado o risco elétrico, né? Para a NR10, uma instalação que não se encontra desenergizada, conforme o rito da NR10, né? E não no senso comum do que a gente usa desenergizado no nosso linguajar do dia a dia, né? Mas como está escrito na NR10, então a instalação que não se encontra desenergizada é uma instalação energizada. E sendo assim, medidas de controle coletivos, ou de administração, ou de proteção individual, deverão fazer parte do conjunto de medidas na intervenção elétrica, né? Haja visto que existe o fator de risco elétrico presente na nossa instalação, na nossa intervenção, e evidentemente nós teremos que lançar mãos de medidas outras no controle desses riscos que lá existem, que serão identificados na nossa análise de risco, né? Ok, né? Quais as vantagens de trabalhar sempre desenergizado? Do ponto de vista de segurança é uma maravilha, né? Existem apenas vantagens, né, em se trabalhar desenergizado, né? Não tem contraindicação do ponto de vista de segurança, né? O risco elétrico foi eliminado, não há choques, nem arco elétrico, nem campos elétricos, nem campos magnéticos, nem campos eletromagnéticos, né? Portanto, ninguém se machucará com os fatores elétricos, com os perigos elétricos, né? Com os riscos propiciados pelos perigos elétricos, uma vez que não existe o perigo elétrico enquanto desenergizado. Quem quer trabalhar com
A instalação desenergizada eu quero, tá? Todo mundo quer, né? Todo mundo quer. Trabalhei muitos anos em manutenção, né? E quem me dera trabalhar sempre desenergizado. É uma alegria, um prazer, uma tranquilidade, né? Uma tranquilidade. Então, trabalhar desenergizado é um grande ganho, né, para a segurança. E é esse o motivo, né, do Departamento de Segurança, né, levantar essa bandeira e vamos dizer, né, venerar essa bandeira. Fica fácil com um olhar apenas de segurança, né? Apenas de segurança. Fica muito fácil fazer isso, né? E é por isso que essa medida se encontra também como prioritária, né, dentre as demais medidas de controle que a própria NR10 elenca. Ela é prioritária, né? Então, desenergizar em primeiro lugar. Se não for possível desenergizar, aí vem as outras medidas de controle reconhecidas pela NR10. Né? Portanto, sendo possível, instalação, equipamento, linhas desenergizadas sempre antes do trabalho do eletricista. Né? O sendo possível, está ali em letras maiúsculas, né? É eu que escrevi, porque esse é o assunto. Né? Do ponto de vista de segurança, a gente não tem restrição, mas e do ponto de vista técnico? E esse aqui é o assunto. Né? Será que é possível a gente trabalhar sempre desenergizado? E essa é a pergunta que eu coloco aqui. É possível trabalhar sempre desenergizado? Então vamos fazer um ensaio, vamos imaginar, né? Imaginemos que sim, ok? Então nós vamos trabalhar sempre desenergizado. E eu, Alexandre, sou um profissional, né, da manutenção elétrica, devidamente autorizado, né? E vou nesse momento intervir em um equipamento para prestar manutenção preventiva ou preditiva. Então, portanto, é uma intervenção planejada, acordada, negociada entre as demais partes, né? Os impactos decorrentes dessa paralisação temporária desse equipamento já foi negociada, já foi compensada dentro de recursos outros que cada um dos departamentos, cada um dos setores da nossa empresa possui e lançou mão, sabendo ser uma intervenção necessária e planejada. Então nós não temos estresses maiores, não é? Simplesmente o estresse de eu, eletricista, está diante do equipamento que eu vou intervir. Claro, o trabalho sempre traz um nível de estresse, um nível de atenção, um nível de cuidado, que é inerente da intervenção técnica. E esse existirá, e é bom que exista, para a gente ficar acordado e atento, né? Mas nós não temos maiores estresses do que isso. Ok, eu fui para campo, eu estou indo para campo para intervir nessa instalação, nesse equipamento, fazer essa manutenção, né? Vou a campo e, evidentemente, lá chegando, eu olho para o equipamento, como é que ele está? É claro que está energizado. Claro que está energizado. É para isso, e é apenas para isso, que a instalação elétrica existe. Ninguém projeta e instala instalação elétrica para ter uma instalação elétrica. Projeta dentro de uma necessidade, uma perspectiva de utilização dessa energia para trabalho fabril, para trabalho da indústria. Então, a situação normal, ou para o qual foi projetada uma instalação, um equipamento elétrico, é estar energizado. Eu cheguei em campo, estou vendo ele energizado. Instalação, o equipamento está energizado. Eu tenho que trabalhar, não é? Tem que trabalhar. Ou fazer o procedimento de desenergização. E esse procedimento exige que eu intervenha na instalação energizada. O processo de desenergização é um processo de instalação energizada. Não tem como ser diferente. Para chegar desenergizado, alguém tem que desenergizar. E esse alguém estará trabalhando inevitavelmente na instalação, no equipamento, na linha energizada. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Medidas de controle coletivas,
né, muito eficazes, tá? Medidas de proteção coletivas na parte elétrica é muito eficazes quanto à segurança dos não autorizados. Você faz barreira, sinalização, aviso, e a pessoa que não está participando do trabalho não se aproxima. Se não se aproxima, está longe da zona livre, está longe da zona controlada, né? Então as medidas de controle coletivo são muito eficazes para a proteção dos trabalhadores não elétricos. Agora, o trabalhador elétrico vai ter que colocar a mão na massa, né? Energizada, né? Vai ter que estar dentro da zona controlada, da zona de risco, né? E para esse trabalhador, as medidas coletivas são, na parte elétrica, né, são ineficazes, né, no controle do risco na ordem que se deseja e que se quer. O que isso quer dizer? Com certeza, eletricista precisa de EPI. Precisa de EPI, né? Primeiro, ele vai trabalhar com instalação energizada e ele vai precisar de EPI. É inevitável, né? O eletricista é um homem EPI, luva de isolação antes de chave de fenda e multímetro. Está em Itália, porque essa frase é minha, tá? Essa frase eu ouvi num seminário aqui em Belo Horizonte, de uma autoridade do Ministério do Trabalho, do então Ministério do Trabalho, né? Nas questões de NR10. Ele falou, olha, perguntaram sobre EPI para trabalhador elétrico, né? Ele falou, olha, não existe nenhum item exigindo. Todavia, ele vai trabalhar na instalação energizada. E quando você vai falar que trabalho na instalação energizada, as medidas coletivas, elas são pouco eficazes na proteção do trabalhador que está intervindo na parte elétrica. Então, nós vamos cair necessariamente nos EPIs. E ele falou isso. Para mim, o eletricista é o homem EPI. É um homem EPI, né? Não é facultado ao profissional de manutenção elétrica trabalhar sempre desenergizado, não tem condição, né? Enquanto não desenergizado, energizado está. E as medidas de eliminação de fator de risco estão impossibilitadas nesse momento, né? Restam-nos medidas coletivas e medidas de proteção individual. Uma vez desenergizada, quer dizer, após a atuação com sucesso do nosso trabalhador autorizado e que aplicou com sucesso e eficiência o procedimento de desenergização naquele equipamento, então, uma vez desenergizado, aí sim os fatores de riscos elétricos estão eliminados, a instalação liberada para trabalho, para qualquer trabalhador. Liberadas para o trabalho, quer dizer, não existe nenhuma condição a mais. O trabalhador, para intervir na instalação elétrica desenergizada, não precisa ser autorizado a intervir em instalação elétrica energizada. Não precisa. Porque ali não existe o risco elétrico, né? Qual a restrição de um trabalhador trabalhar quanto à eletricidade em uma mesa de mármore? A mesa de mármore não tem eletricidade, então não tem problema nenhum. Pode trabalhar quem nós quisermos. Então está liberado para o trabalho, sem nenhuma outra condição. Sem nenhuma outra condição, né? Após o trabalho de desenergizado, há de se levar a instalação para o estado normal de trabalho dele. Para o seu estado normal de trabalho, que é o que é energizado. Temos que ter procedimento de reenergização? Com certeza temos que ter, né? E esse procedimento vai o quê? Vai partir de uma instalação desenergizada e levá-la à condição de energizada. É um trabalho com instalação energizada. O processo de reenergização ou de energização é um trabalho em instalação energizada. Vai ter que ter EPI esse trabalhador elétrico? Com certeza. As medidas coletivas não serão suficientes para controlar o risco dele, trabalhador. Observe que o quadro até aqui aventado é uma situação programada, né? Nós programamos, né? Temos muito poucos estresses ali, não é? Agora, como se dá uma intervenção não programada?
reparo de uma máquina da produção que acaba de dar defeito. A produção, o cronograma da produção está comprometido. O volume de peças produzido ou de etapas vencidas está comprometido. O prazo de entrega por fornecedor está sob suspeição. Ninguém tranquilo, né? Como se diz aí no popular, tocando horror geral, né? E deu técnico, chama o técnico, porque não consertou, demorou, que dei, né? Imagina isso, né? Então, nessa situação, uma intervenção não planejada, não acordada, não negociada, com impactos agora e não previsíveis, né? Para os vários setores e departamentos da nossa empresa, né? É claro, com estresses diversos, né? Além do natural da prática profissional, esse nós não podemos fugir, que bom que exista, né? Mas com estresses diversos. E aí o seu profissional vai para campo, né? Precisamos verificar com urgência o mau funcionamento da máquina. Se você desenergiza essa máquina, você vai ver um mau funcionamento? Não vai. Não vai. Então não só você não deve, como você não pode trabalhar com ela desenergizada. Jamais, energizada, operando. E o profissional com a mão na massa. Trabalho em instalação e equipamento energizado. Já levou o carro ao mecânico, né, reclamando de um barulho estranho que está dando no motor? O que o mecânico fala? Liga o carro. Vou traduzir essa cena para a parte elétrica. Energiza a instalação, energiza o equipamento. Deixa eu ver onde que está o mau funcionamento. E abre o capô com todos aqueles eixos girando, correias dentadas, rodando, e ele fica lá na zona de controle, na zona de risco, né, da intervenção mecânica, não é? Pois é, esta é a situação da manutenção corretiva ou do reparo, eu gosto de chamar mais de reparo, né? Do reparo, equipamento energizado. Equipamento energizado. Então a desenergização, eu gostaria, mas o assunto é que a gente não tem essa oportunidade. A gente que eu falo, o eletricista é o profissional autorizado a intervir em instalações elétricas energizadas. Pelo próprio teor do trabalho dele, né? Trabalho desenergizado é impossível nesse momento, não é? Né? Que diz a NR10, né? Que diz a NR10. E é pela absoluta impossibilidade de se trabalhar sempre desenergizado é que existem as várias outras medidas de controle e sistemas preventivos, né? A desenergização está logo no início e vem um tanto de texto, né? Se a desenergização fosse possível, né, de ser aplicada sempre, claro que a NR10 seria bem mais curta, não é? Bem mais curta, menos itens. Desenergize-se, não é? Desenergize. E com isso está controlado. E já que nós não temos outra condição de trabalho, apenas desenergizado, nós não temos mais questões de segurança elétrica para nos preocuparmos. Mas, no entanto, tem vários itens lá, claro, né? Claro. A própria estrutura da NR10 já denuncia esse estado de coisas, né? A desenergização é querida, mas ela não é possível. Ela não é possível sempre, principalmente da equipe de manutenção elétrica da nossa firma, né? Situações práticas de trabalho desenergizado, claro, né? Sempre que possível, né? Apesar de não ser possível a equipe técnica, mas sempre que possível, instalação elétrica desenergizada. Traz muita tranquilidade com relação à segurança, né? É ferramenta valiosa no trabalho, deve ser empregada sempre que possível. Que bom que lá esteja na NR10, que bom que lá esteja priorizada na NR10, né? Muito bom. E eu vi, assim, situações, né, conhecidas em campo, né? Equipe de instalação capacitada. Equipe de instalação capacitada. Uma firma faz um equipamento de proteção e esse equipamento, a instalação deles, tem que intervir na instalação, mexer no circuito elétrico. É uma equipe muito boa, muito treinada, muito capacitada
nos aspectos que dizem respeito ao seu trabalho. No entanto, são profissionais capacitados, tá? Eles não são qualificados, eles não, muito menos habilitados, né? Então, eles não têm formação elétrica, de eletricidade, em escola reconhecida pelo Estado, mas são capacitados e são experientes. Então, tem um profissional habilitado e autorizado que os capacitou, que trabalha com eles, né, que é responsável pelo trabalho dessa equipe. Mas antes dessa equipe começar, antes de pegar a chave de fenda, né, eles fazem a desenergização, normalmente a própria equipe, né, do cliente, junto com esse profissional habilitado e autorizado em eletricidade da firma, aí faz a desenergização. Está desenergizado, vem a equipe capacitada e faz todo o seu trabalho de instalação. Instalou, né? Aí vem o comissionamento, os testes, né? A equipe capacitada se afasta, né? E eis que acontece a desenergização e os testes referidos para se constatar a perfeita instalação. Excelente, excelente, né? A equipe capacitada está trabalhando com um nível de segurança elétrica muito interessante, né? Muito interessante. Apenas o máximo, né? Tinha um personagem aí num programa humorístico que falava assim, apenas o máximo, né? Instalação de novos equipamentos, né? Então tem novos equipamentos. Então eles instalam, desenergiza a instalação, o quadro que esse equipamento vai ser instalado, né? E nesse momento o trabalho está livre para qualquer trabalhador para executar a sua parte na tarefa de instalação, né? Normalmente os equipamentos não são só elétricos, não são só mecânicos, não são só hidráulicos, né? Você tem sistemas complexos ali alimentando o equipamento e, evidentemente, você precisa de vários profissionais, cada um especialista na sua área de atuação. Então, desenergizou o equipamento, a instalação, e o equipamento a ser instalado está livre para ser trabalhado por qualquer profissional. Uma vez instalado, aí sim, né, nós vamos fazer a reenergização, o comissionamento, né, antes da reenergização, testes que tem porventura caibam, né, verificações e a desenergização e a energização e a verificação do trabalho feito, né? Muito bom. Instalação desenergizada, por favor, né? Paradas operacionais de unidades fabris, né? O petróleo, você tem uma planta de refino de petróleo e você tem várias unidades dentro dessa planta, né? Unidades são como se fossem indústrias lá dentro, várias indústrias, diferentes indústrias, propiciando um produto em uma etapa do processo. Então eles têm organicamente programado, né, e praticado, né, as paradas operacionais de unidade. Unidade tal vai parar, dia tal vai ser reenergizada, dia tal. Já tem data de parada, de desenergização e reenergização. E no dia da parada, ela é parada e desenergizada. E nesse momento vem para campo vários trabalhadores de várias firmas especialistas, cada um dentro do seu contrato, para fazer as suas manutenções, substituições, verificações, ajustes preditivos, né, nos aspectos de sua responsabilidade. Então, são momentos muito cruciais na questão de segurança para a firma. Eu lembro de estar na firma quando estava tendo uma parada operacional e um funcionário da firma falou assim, nós somos um trabalhador. Nesse momento nós temos 3 visitantes. Para cada um nós estamos com 3 visitantes. Quer dizer, o público, digamos, normal da firma foi multiplicado por 3. Entrou 3 vezes a turma de trabalhadores normais daquela empresa, né? Então é um público muito diverso, muito especialista nos seus assuntos, mas também muito cru nas questões de segurança e especificidades da planta como um todo, né?
tocar essa manutenção sem a desenergização, que eles chamam de paradas, né? Sem a desenergização, com certeza uma situação muito crítica, muito complicada a nível de segurança, não é? Então, por favor, desenergização nas unidades para que a manutenção ocorra, né, com segurança, não é? Bem, foi isso que eu preparei para esse encontro. Vamos ver algumas conclusões ou reflexões, né? São mais reflexões. Instalações desenergizadas sempre que possível. O problema não é ser contra a desenergização. O problema é que nem sempre é possível. O autorizado a intervir na instalação elétrica deverá estar sempre preparado para intervir na instalação energizada. Ele tem que estar preparado para isso. E como é que se prepara? Cai do céu, né? Toda intervenção, procedimentos operacionais. Temos que ter procedimentos operacionais. E esses procedimentos são específicos, dizem o passo a passo de cada uma das nossas ações naquele equipamento, né? E ao fazer isso, nós estamos identificando os riscos ali existentes e estão nos procedimentos, né? Todas as medidas de controle que são necessárias para aquela intervenção segura. Todos os dispositivos de controle, né? Seja coletivo, seja individual. E esse profissional está com ferramentas, instrumentos, EPCs, EPIs adequados, testados, disponibilizados, previstos. Adequados, disponibilizados, previstos. Já ao alcance da mão, disponibilizados. E ele vai para campo, não para ele ver como é que ele vai agir, mas sim já tendo conhecimento do procedimento operacional, já tendo ensaiado esse procedimento operacional e muito seguro do que ele vai fazer em campo, né? Evitando improvisações, né? E tudo isso, né, elaborado de forma a garantir segurança e saúde. E o pessoal de segurança, onde é que entra nisso? Nesse processo todo, por favor. Procedimentos elaborados com a ajuda, colaboração da segurança, né? A segurança está prevista de atuar no planejamento de todas as estruturas, de todas as estratégias de autorização, de procedimentos operacionais, né? Eu ouvi numa consultoria, numa live, né? Um profissional falando assim: para mim, um profissional de segurança é um consultor. Eu vou preparar os meus assuntos técnicos, já que eu domino a técnica, e antes de ir para campo, eu vou chamar o pessoal de segurança. Eu estou querendo intervir assim, o que vocês podem colaborar, o que vocês têm para me dizer, né? Então, atendendo a técnica, atendendo a segurança. Só atender a segurança, eu sinto muito, a produção tem que produzir. Só atender a produção, eu sinto muito, nós temos que garantir segurança e saúde, né? Então, qual que é o mais importante? Os dois são importantes, né? Não só os dois, mas todas as demais estruturas e setores da nossa firma é importante, deve estar envolvido, deve estar consciente, deve estar conhecendo e colaborando para se garantir segurança e saúde, né? Bem, foi isso que eu preparei para esse encontro de hoje, né? E a quarta-feira que vem, às 19h30, um novo vídeo aula aqui.